Durante muito tempo, estilo foi tratado como excesso, como vaidade, como futilidade, como alguma coisa que existia só na superfície. Mas a forma como a gente se veste nunca foi apenas sobre roupa. É sobre percepção, identidade, presença. Cada cor comunica uma coisa, cada modelagem e tecido também. E muitas vezes a gente passa anos tentando encontrar uma versão de nós mesmos sem entender que o corpo também participa dessa conversa. Passamos por fases mais neutras, momentos em que a gente se apaga e outros em que exageramos tentando compensar alguma insegurança. Mas no fundo, a pergunta que fica é: como eu quero existir no mundo? Estilo não tem só relação com tendência, é mais sobre coerência. Afinal, existe uma diferença muito grande entre vestir uma roupa bonita e bancar uma imagem que faz sentido com quem você é. A conversa hoje é sobre tudo isso: estilo, cores, imagem e percepção. Por isso, seja muito bem-vinda ao Vírgula, Paulina Bach. Muito obrigada, Vi. Estou, assim, lisonjeada com esse convite. Amei a sua abertura. Fiquei aqui, ó, só te admirando falar. Não sei se tenho algo a complementar. Tem 50 minutos de coisas para complementar. Ótimo, então vamos lá. Seja bem-vinda, eu tô muito feliz que você veio. Gente, a G que tá aqui no bastidor, que eu sempre falo, a G que tá no bastidor, ela atende a Paulina e me atende também. E sempre, né, ela falava, vocês têm que se conhecer, vocês têm que se conhecer. E a gente também tem mais uma conhecida em comum, que é a Andréia, né? A Andréia também já falou, vocês têm tudo a ver, têm que se conhecer. Até que a G fez essa conexão e a gente se conheceu uma semana atrás. Paulina fez minha coloração pessoal, tanto que hoje eu estou aqui, ó, na minha paleta. É minha paleta? É tá super, correta? Tá corretíssima. Porque eu tô com dúvida ainda entre os tons, mas a gente vai falar sobre isso depois. Sobre tudo isso, deixa comigo. Então, Paulina, para quem tá em casa e não sabe, tá, como assim, do que elas estão falando, se apresente pro pessoal saber quem é você. Bom, eu sou a Paulina Bach, trabalho com consultoria de imagem e estilo pessoal há mais de 10 anos. Fiz uma transição de carreira quase aos 40. Sempre trabalhei no corporativo e sempre fui muito insegura com a minha imagem. E a consultoria de imagem veio, assim, realmente como uma virada de chave, uma cura na minha autoestima, na forma como eu me via, como eu era percebida, como eu me cuidava. Paulina, quem vem aqui no Vírgula sempre responde uma pergunta. O vírgula, eu sempre falo o seguinte: a vida é cheia de vírgulas. Correto. Né? A gente está contando uma história. O que é a vírgula? É o momento que a gente respira e vai para outro rumo da história, ou que a gente respira e continua, né? Então há essas duas possibilidades ou até outras, né? E eu quero saber, então, qual foi a vírgula na sua história que te colocou nesse papel de consultora de imagem que tem transformado aí a vida de mulheres, como com certeza vai transformar a minha, agora que eu já sei minhas cores, mas esse é só o primeiro passo. É só o primeiro passo, Vi. Bom, a vírgula que ocorreu na minha trajetória foi entender que a minha imagem era muito mais do que roupa. Era também sobre pertencimento, sobre transformação. E eu trouxe uma historinha aqui, não sei se você já ouviu falar sobre a menina do vestido azul. Não. Nunca ouviu essa história? Não. Eu vou ler essa Só historinha. do vermelho, chapéuzinho vermelho. Então eu vou contar para você, vou ler aqui rapidinho para não perder nenhum detalhe importante, porque essa história tem muita conexão com a minha trajetória. E eu acho que quem está em casa nos assistindo, com certeza pode se identificar também. Bom, era uma vez uma menina muito pobre que frequentava uma escola sempre suja, despenteada, usando roupas velhas. A professora, incomodada com aquilo, resolve dar a ela um vestido azul novo. Quando a menina recebe o vestido, algo muda. A mãe percebe que não fazia sentido deixar a filha com um vestido bonito e o corpo sujo.
Então começou a dar banho nela, pentear o seu cabelo e cuidar melhor da aparência da filha. Depois, olhando a casa simples e bagunçada, a mãe pensa que também não combinava uma menina arrumada vivendo em um ambiente tão descuidado. Então ela limpa a casa, organiza os móveis, começa a pintar algumas coisas. O pai, observando toda aquela mudança, também começa a arrumar a casa do lado de fora, tirando entulhos, pintando, plantando um jardim de flores. Os vizinhos começam a notar essa diferença e se sentem inspirados a melhorar as suas próprias casas também. Aos poucos, a rua inteira muda e depois o bairro. E a história termina mostrando como um gesto aparentemente pequeno desencadeou uma grande transformação coletiva. Essa história tem muita conexão com a minha trajetória, com o que eu vivi na minha vida. E eu vejo que a imagem, ela não é realmente só roupa, só aparência, só você se sentir bem vestida e adequada. Ela também é sobre pertencimento. Quando nós nos sentimos pertencentes, nós também nos sentimos mais poderosas, mais corajosas, mais à vontade para sermos nós mesmas. Você concorda com isso? Muito. Você sabe por quê? Deixa eu te contar que uma das minhas metas para 2026 era me vestir melhor, né? Eu já tenho a questão do cuidado com o corpo, que desencadeou o cuidado com a estética, que trouxe o cuidado que tem, né, esse efeito bola de neve, como nessa história. Só que ainda faltava o se vestir bem. Então, 2026 eu entrei dizendo: este ano eu quero me vestir melhor. E aí, curiosamente, ou não sei se é tão curioso assim, porque as coisas começam a fluir e acontecer, né, Paulina? Sim. Então, a parceria com a Nova Ideia fez com que eu começasse a me vestir melhor. Aí veio a parceria também com a Alto Giro para me vestir melhor para a academia, já que eu tô todo dia na academia. Aí veio você. Então agora, gente, aguarde, porque eu acabei de fazer a coloração pessoal. Daqui a pouco vem outras coisas também, e aí eu vou começando a entender melhor e me sentir melhor. Perfeito. E aí vem o cuidar do cabelo, o cuidar da pele, o cuidado. E vai. Sim, O cuidar da sim. casa, o cuidar. Como a história. Exatamente, exatamente, é isso. O ambiente muda, nós mudamos a nossa forma de ver, de perceber as coisas. Eu tenho inclusive clientes que me falam: "Paulina, antes da consultoria, eh, achavam que eu era a assistente, mas eu era a gerente daquele lugar. E hoje as pessoas me percebem e me tratam com mais respeito, eu sinto que tenho mais dignidade e conseguem se posicionar de uma forma diferente e outras portas e outras oportunidades se abrem Uhum. a partir do momento que nós realmente nos empoderamos de quem nós somos e da nossa imagem e daquilo que funciona para a nossa vida, para a nossa rotina, para o nosso lifestyle. Então, sim, a nossa imagem tem poder de mudar ambientes, de mudar a forma como as pessoas nos percebem e passam a também cuidar de nós. Então, existe essa conexão muito forte com a nossa aparência, com o nosso posicionamento. Que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta para começar essa conversa, que eu acho que começando por aqui a gente vai desenrolar muita coisa aí pela frente. Tem gente, Paulina, que é muito bonito, mas não sustenta uma presença. Enquanto tem gente que nem é tão bonito assim, se você observar bem, mas chega chegando. Isso tem a ver com estilo, com a forma de se vestir? Você acha que tem a ver com isso? Na verdade, tem a ver com a percepção de si mesmo. Quando eu projeto uma imagem em frente ao espelho e eu sinto que eu estou bem vestida, bonita, confortável, eu chego no ambiente e eu transformo aquele ambiente. As pessoas também percebem que eu estou segura.
E essa segurança faz com que elas me tratem bem e confiem naquilo que eu estou transmitindo. Então é uma troca, Uhum, existe uma troca ali, né, de energia, podemos dizer assim. uhum, Agora, se eu chego no ambiente insegura, eu posso estar vestindo Dior, eu posso estar vestindo Chanel, eu posso estar com a melhor roupa do mundo. Quem está ali percebe que tem algo errado. uhum, Talvez ela nem perceba que você está insegura, mas que tem algo errado. Então, a tratativa dessa pessoa ou desse ambiente com você também vai ser diferente. E uhum. ali você passa a se sentir menor ainda. Você mesma se inferioriza. A pessoa que está já se sentindo insegura, ela se sente inferior. E isso é um ciclo. Então, nesse ciclo de você ter uma percepção errada de quem você é, faz com que as pessoas também tenham uma percepção errada, negativa, talvez, e isso torna esse relacionamento mais difícil, mais complexo. E você passa a se sentir menor e menor e menor. Agora, a pessoa que sustenta o look, então pode estar usando a roupa mais simples do mundo. Pode estar usando a roupa lá do sacolão do 10, do Torra. Ela chega e ela segura, ela sustenta, ela sabe quem ela é. Quando você sabe quem você tem a sua identidade firmada, as pessoas te tratam como essa autoridade que você se posicionou para ser. E isso faz com que a sua autoestima seja cada vez mais elevada. E isso vai abrindo mais portas, mais oportunidades e você vai crescendo em todos os sentidos, em todas as áreas da sua vida. Que é a história do vestido azul. Exatamente. Então, é o se sentir, é reconhecer quem você realmente ter clareza da sua identidade e a partir disso tudo muda, tudo muda. Você sente algum padrão, por exemplo, nas mulheres que te buscam para fazer a consultoria de imagem? Você sente algum padrão de mulheres que buscam melhorar a autoestima ou que já são mulheres muito bem resolvidas e querem se vestir melhor ainda? Ou é híbrido, tem um pouco de tudo? Você percebe isso? Sim, tem um pouco de tudo, mas de modo geral, sempre existe uma busca pela melhora da autoestima, sempre. Existe algo realmente de trabalhar interno. Uhum, Eu sempre digo, o poder está na nossa mente. Então, quando eu consigo virar a chave aqui, muita coisa já é resolvida. Então, muitas vezes a pessoa tem poder aquisitivo, mas não consegue investir numa peça melhor, porque traz crenças ali desde a infância de que não pode investir numa roupa, não pode gastar para comprar uma roupa melhor, uma lingerie melhor, um sapato melhor, porque sempre tem outras prioridades. uhum. E eu até comentei isso com uma cliente, muito interessante isso. Ela falou: "Ai, Paulina, meu marido vai me matar". Eu levei ela na Nova Ideia Uhum. e ela comprou lá, acho que umas 8 ou 10 peças. E ela: "Nossa, Paulina, gastei tanto, né? Não sei como que eu vou falar isso pro meu marido". E ela já tinha me falado que ela tinha acabado de reformar o apartamento, a sala, a cozinha e tinha investido um valor lá exorbitante. Eu falei: "Puxa, mas então a sua casa pode receber um investimento, o ambiente onde você está, né, a sua empresa pode receber um investimento 10, 15, 20 vezes mais, mas você não merece esse investimento. A sua imagem, a sua aparência, a sua autoestima não merece. É isso mesmo que você está me dizendo?" Daí ela parou para pensar e ela falou: "Nossa, Paulina, você tem razão". E quando a gente finalizou o atendimento, ela disse: "Paulina, muito obrigada, porque você me fez enxergar que eu não estava olhando para mim, que Olha. eu achava que eu não merecia, que eu não podia também Uhum. receber algo bom, ter algo bom para vestir, para me sentir melhor, para elevar minha autoestima, para eu me olhar no espelho,
projetar uma imagem que eu me sentisse feliz, me sentisse bonita, bem vestida e confortável todos os dias. Então, ela sempre me agradece. Toda vez que a gente conversa, ela sempre me traz assim algo relevante que do resultado da consultoria, Que do que eu legal. pude proporcionar para ela de conhecimento, de autoconhecimento, porque também é sobre isso, é sobre se conhecer. Antes de seguir com essa conversa, deixa eu falar do look de hoje. Escolhi esse vestido curto em PU, nesse tom bordô lindo da Nova Ideia. Uma peça mais marcante, mais intensa, mas ao mesmo tempo muito elegante. E isso conversa muito com o episódio de hoje, porque estilo não é sobre exagero, é sobre intenção, sobre entender o que faz sentido para você, para o seu momento, para a forma como você quer ser percebido. E quem acompanha o vírgula sabe, tudo comunica. A cor comunica, a textura comunica, a presença também. A Nova Ideia tem 4 lojas em Curitiba e região, além do site com entrega para todo o Brasil. E usando o cupom Virginia10, você garante um desconto em peças cheias de personalidade. Porque aqui é sempre vírgula por vírgula. E até pegando o gancho nisso que você falou do se conhecer. Eu abri o episódio falando que semana passada a gente fez a minha coloração Sim. pessoal. Que é uma coisa que, por incrível que pareça, eu não tinha feito ainda, né? E acho que muita gente não fez ainda, né? Sim. É um assunto que já foi falado bastante, mas que muita gente não sabe. Eu tinha uma ideia, até a gente conversou sobre isso no nosso encontro. Eu tinha uma ideia de qual eram as cores que eu gostava mais, mas eu não tinha certeza. Aí você me trouxe essa clareza sobre quais cores funcionam melhor. Isso tem a ver com o se conhecer melhor. Sim. Mas isso é só um começo, né, Paulina? É só um uma começo. porta de entrada. Exato. Por quê? Bom, você conhecer as cores tem a ver com a tua paisagem natural. Mas além das cores, tem a melhor modelagem para o teu formato de corpo, o melhor corte de cabelo para o seu formato de rosto, tem a estratégia de mensagens visuais para aquilo que você quer projetar para quem está te vendo. Então, como você quer ser vista e percebida. Tudo isso é algo que a gente trata durante a consultoria de imagem. Mas eu digo assim, que a coloração pessoal, eu tenho um amor tão grande por essa etapa da consultoria, porque ela já traz uma luz para você, já traz um entendimento sobre harmonia. O tempo todo, o meu olhar, o meu cérebro está buscando conectar os pontos para encontrar harmonia. Por quê? Porque eu quero estar sempre com a minha mente em descanso. Eu não quero ter que me esforçar para encontrar beleza. Eu quero olhar e ver beleza. E quando eu vejo beleza, a minha mente entra num estado de descanso. É como você observar um pôr do sol. Você não sente essa sensação de paz, essa sensação agradável? O meu cérebro, a minha mente, está o tempo todo buscando essa sensação. É prazeroso ver o belo, observar o belo. Contemplar o belo. Por isso, a consultoria de cores, ela tem muito a ver com a harmonia e com trazer o belo para a sua vida. Porque quando você traz essa repetição de elementos das cores que você tem na sua paisagem natural, na sua roupa, você fica mais iluminada, você traz harmonia para a sua aparência e isso, quem te vê, enxerga beleza. Que legal. E quando eu enxergo beleza, eu confio. Eu confio mais em quem eu vejo e entendo por belo. Olha, se você quiser mudar a sua vida, basta você assistir todos os episódios aí das últimas semanas, porque a gente falou de mesa posta, a gente falou de etiqueta, agora a gente está falando sobre a imagem, o estilo, E tudo isso tem a ver com beleza. sobre a autoridade. Que também, a beleza também gera mais autoridade. Isso. E como eu te falei, a beleza, ela gera conexão. Eu me conecto mais facilmente com uma pessoa que eu vejo beleza. Porque eu confio, porque o meu cérebro não está processando aquilo para conectar os pontinhos e, poxa, será? Por que está assim?
sabe, tá desconexo. Quando existe uma pessoa que a beleza dela está descaracterizada, não está, em harmonia, eu não consigo confiar tão rapidamente como quando eu olho para alguém que eu vejo beleza. Legal. Tá, então eu fiz a minha coloração pessoal, já sei que eu sou outono quente, né. Aí agora? Agora eu preciso ir para a consultoria de imagem. Não necessariamente. Se você quiser continuar esse processo, se você sentir necessidade de continuar, identificando as melhores modelagens, os melhores tecidos, os melhores comprimentos, o melhor decote. Olha ela me cutucando com a minha sainha curtinha, gente. Nada pessoal, nada pessoal. Agora que falou, vamos falar da piada interna. Gente, esse look aqui da Nova Ideia é lindíssimo. É da coleção nova que chegou lá na loja. Então vai lá, te aconselho aí, dá uma olhadinha na coleção de PU que chegou lá na Nova Ideia. Mas eu tinha pegado ele para outra ocasião. E não combinou com a ocasião, justamente por ele ser curto. Eu falei, não, ali eu preciso passar um pouco mais de autoridade. Como eu tava com todos os looks já para vir pro vírgula, eu troquei. O que era para hoje, eu usei na outra ocasião. E falei assim, a Paulina é moda. Eu vou... Fashion. Inclusive, sugeri. Então, a Vi me perguntou assim, quando eu cheguei, puxa, Paulina, não tá muito curto, né? O que eu poderia fazer aqui? Quando a gente quer transmitir um pouco mais de seriedade, sobriedade, eu cubro um pouco mais o meu corpo. O que a gente poderia fazer se fosse o caso aqui, né? Aqui a gente está num bate-papo informal, Uhum. não teria essa necessidade. Mas se você fosse para uma outra reunião mais séria, com pessoas que você não conhece ainda, eu sugeri o quê? Você colocar uma meia calça de fio 15, fio 20 e um escarpão. Você fecha o pé, esconde um pouquinho, levemente as pernas e pronto, já traz mais formalidade, mais seriedade, A terceira uma peça, você postura um falou. pouco. Uma terceira peça. Que no Nem caso aqui é a fosse, segunda, né? não seria. Ou Não conta como seria. terceira? Não, uma terceira peça seria um blazer, um Aham. colete ou até uma echarpe. Não seria necessário, porque você não tem um decote, né? Tá. É uma peça que tá mais fechada, tá mais séria em cima. Ela só está mostrando mais pele na parte de baixo. Quando eu quero passar mais formalidade e seriedade, eu escondo um pouco mais o corpo. Tá. Assim você tá super feminina, levemente sensual, mas isso não tem nada de errado. Se faz parte do teu estilo, da tua essência, não tem nada de errado você ser um pouco mais sensual. Tá. Apenas existe um momento certo para trazer essa sensualidade. Existe um momento certo de trazer mais formalidade. Então, a mesma peça ela pode transitar em ambientes diferentes, com mensagens e sensações diferentes. Se eu quero passar mais seriedade e sobriedade, eu vou ocultar um pouquinho mais o meu corpo. E isso poderia simplesmente ser com uma meia calça e um sapato fechado. Os pés à mostra também transmitem sensualidade. Quando eu mostro bastante os meus pés, uma sandália bem aberta, de tiras finas, é sensual. Você poderia estar de calça ou com uma saia midi, mas os pés à mostra, saltão, tiras finas, é super sensual. Eu não sabia disso, tá? É. Mas meu raciocínio não foi errado, porque Não. esse look era para uma situação que eu precisava estar mais séria. Sim. E aí eu falei, então eu vou trocar os looks. Esse eu uso amanhã Perfeito. na gravação. E aí, dentre os episódios todos que a gente tem hoje para gravar, eu falei, o da Paulina é o que eu vou conseguir Aonde usar você isso se aqui. sentiria mais confortável, claro. Porque os outros eu acho que não caberia mesmo, assim, Perfeito, sabe? perfeito. É isso. É a gente parar 5 minutos para pensar, você já consegue tomar uma decisão com mais intenção. É isso que a gente precisa colocar na nossa rotina. Qual é a intenção da minha imagem? O que eu Perfeito. quero passar de sensação para quem está me vendo? Claro que
a minha imagem projetada no espelho, para mim, primeiro, precisa ser o mais importante. Uhum, Que se eu me olho no espelho e não tô segurando o look, não tô uhum. me reconhecendo em frente ao espelho, opa, já é um sinal de alerta que a gente precisa trocar. Sim, sim. Agora, eu tô me sentindo bonita, poderosa, bem vestida, confortável, ok. E aonde eu vou, com quem eu vou me conectar, faz sentido? É essa sensação que eu quero passar? Perfeito. Não é? O que que eu posso modificar para passar a sensação certa, a mensagem certa sobre quem eu sou e o que eu posso fazer ou contribuir? Porque isso também é muito poderoso na imagem. Eu posso vender algo sem abrir a minha boca. Eu posso me esforçar menos para vender o meu serviço, o meu produto, se a minha imagem já está coerente com aquilo que eu estou dizendo que eu sou capaz de fazer. Agora, se eu viesse aqui de calça jeans, camiseta, tênis, despenteada e dizendo que eu sou consultora de imagem, você ia Não acreditar? condiz. É. Você, ok, posso até ter autoridade no falar. As pessoas podem me ouvir e falar, ela sabe do que ela está falando. Uhum, Mas para eu vender isso é muito mais difícil, porque a minha imagem fala primeiro, é o primeiro impacto, uhum. é o que as pessoas compram primeiro. Depois elas vão prestar atenção no que eu estou falando, ou não. Talvez se eu viesse mais desarrumada, as pessoas não iriam ter atenção na minha fala, por mais autoridade que eu tenha para dizer sobre esse assunto. Paulina, na consultoria de imagem, o que que contempla? Porque você está trazendo lucidez aqui. Olha que interessante isso, gente, porque a gente não imagina, né? A gente vai falar sobre um assunto, a gente, pelo menos enquanto eu estava montando o roteiro, até se eu pegar aqui meu roteiro para fazer as perguntas, não vai ter essa pergunta que eu vou fazer agora. Aliás, vai ter essa pergunta que eu vou fazer agora, mas não teria essas todas que a gente conversou até aqui. Porque a gente imagina que vai ser uma coisa e é muito mais profundo. Sim, tem E profundidade. tem profundidade, é mais sobre percepção, autopercepção, leitura de ambiente, entender o que você quer comunicar. É muito mais sobre isso do que sobre a, a cor que vai comunicar tal coisa, ou a moda do que está em tendência, Uhum, né? sim. Não é sobre isso. O que é a consultoria? O que contempla uma consultoria de imagem? Uma consultoria de imagem completa contempla algumas etapas. A gente começa entendendo quais são as melhores cores para você, de que forma usar essas cores para transmitir as mensagens certas sobre você, sobre o seu estilo, nos ambientes certos. Então, uma conversa para entender o teu estilo de vida, seu trabalho, seus objetivos pessoais e profissionais. A criação de um mood board. O que que é um mood board, né? É um painel de referências onde a gente vai colocar ali, dentro da tua cartela de cores, existem 1000 possibilidades. Vamos escolher algumas cores que funcionam melhor para aquilo que você deseja projetar. Vamos escolher texturas. Ah, você fica bem e gosta, e as mensagens associadas ao couro funcionam muito bem para você. Ok, quais outras texturas ou quais outros elementos de design funcionam na tua beleza e no seu entendimento de quem você é e do que você quer projetar em frente ao espelho? Perfeito. Temos essas referências. Vamos para o closet, para o guarda-roupa. O que que a gente tem aqui que está funcionando bem e o que a gente tem aqui que não faz mais sentido nesse seu momento de vida? Porque a nossa essência é sempre a mesma. A nossa essência permanece, mas nosso estilo evolui, nosso olhar fica mais refinado. Então a gente vai começar a escolher com mais critério as peças que vão estar no teu closet, que vão fazer parte ali do teu guarda-roupa, eh, das peças-chave para você usar no seu dia a dia. Então a gente faz um closet clearing, né, uma limpeza do teu guarda-roupa. Retiramos peças que não funcionam mais, seja porque estão muito desgastadas ou porque não servem mais no corpo que você tem hoje, ou porque realmente não faz sentido para o teu estilo pessoal.
e fazemos uma lista. Dentro das referências do que você quer comunicar e do que você já tem hoje, o que está faltando? Com essa lista em mãos, eu vou fazer a seleção de algumas lojas, alguns locais onde a gente pode visitar para você experimentar e nós avaliamos juntas. Caimento, modelagem, se funcionou, se não funcionou. Analisamos se vale aquele investimento naquele momento ou ainda não. Você faz a aquisição de algumas peças, retornamos para sua casa, faço a edição dos looks, então fazemos ali a montagem de 30, 40 looks, fotografo todos esses looks que eu vou adicionar em um dossiê e te entregar no final desse processo. Eu quero fazer esse negócio aí, gente. Eu quero fazer esse negócio aí. Vamos lá. Preciso. Paulina, e aí dentro desse contexto todo fala-se muito em moda, né? Ou não? Sim, a moda é a ferramenta. A Tá. moda é uma ferramenta que a gente usa para comunicar aquilo que a gente deseja. Mas eu não sou vítima da moda, eu não sou vítima das tendências. Se tem alguma tendência que faz sentido para o teu estilo, ok, a gente vai adicionar. Mas essas tendências, elas não podem ser mais do que 10% do teu guarda-roupa. Para que ele funcione, para que ele realmente seja versátil e funcional, as tendências, elas tendem a ser mais passageiras. E a gente quer ali no teu guarda-roupa o quê? Peças duráveis, que você possa compor looks todos os dias se sentindo bem vestida, poderosa, confortável. E as tendências entram ali como uma informação de moda, uma pessoa atualizada. Então, puxa, Paulina, eu gostaria de transmitir mais modernidade, mais jovialidade. As pessoas me veem muito séria, muito sisuda, acham que eu, sabe, parei no tempo. Ok, vamos analisar o que você tem hoje e o que a gente poderia adicionar de tendências que vão trazer essa informação de moda, de uma pessoa atualizada com o mundo de hoje, para você transmitir essas mensagens. Corro o risco de virar um personagem? Em que sentido essa pergunta? Porque às vezes, assim, a pessoa entra numa de fazer uma reviravolta na vida, no que diz respeito à forma de se vestir, e você identifica ou aponta alguns estilos, algumas peças que aquela pessoa por si só não escolheria. Corre o risco de virar um personagem? Ou na sua consultoria? Bom, é óbvio que você vai falar que não, mas porque é óbvio, né? A minha pergunta é óbvia, tá Mas, bom. na verdade, Mas assim, bom, o que eu posso te dizer, Vi? Que durante o processo existem muitas conversas e existe também um pouco do feeling, do que eu estou sentindo que a cliente vai segurar de mudança. isso. Você conseguiu Não dá, traduzir a minha pergunta. não dá pra gente ultrapassar essa barreira, esse limite do que ela vai segurar. Se é uma cliente que a vida inteira usou jeans, camiseta e tênis, como que eu vou trazer para ela um salto agulha, um escarpão, uma camisa que ela vai ter que passar toda vez que ela usar, sabe? Então, opa, vamos com calma. Vamos aos poucos, vamos primeiro escolher uma modelagem mais atual desse jeans, uma t-shirt com mais qualidade, um tênis mais que tenha uma presença um pouco mais moderna, um saltinho bloco, uma rasteirinha, uma papete, talvez, se fizer parte da essência dela, sabe? Então, tem que ser aos poucos. Depois, a gente pode evoluir para um novo momento de uma nova consultoria, de um novo momento de compras. Puxa, Paulina, tá muito legal, eu gostei dessa mudança. O ambiente onde eu tô, as pessoas perceberam, portas estão se abrindo, as coisas estão acontecendo. Quero evoluir, quero ir para um próximo nível. E assim a gente vai trabalhando. Muito bom. Agora vamos sacudir esse episódio, sacode aí, porque a gente vai entrar num outro assunto que é continuidade, mas é outro assunto. Vamos lá. Quando a gente fala em moda, é impossível a gente não pensar em Paris. Bonjour, mon amour.
E aí você criou uma imersão em Paris para levar as suas clientes daqui para viver a moda lá no berço da moda. Sim. Como que foi essa história? Conta um pouco dessa imersão pra gente. Ai, ai. É o projeto do coração? É muito do Eu te entendo, coração, porque quando meus eu falo do olhinhos vírgula. brilham. E quando eu falo assim que a nossa imagem traz essa força, quando a gente olha pro espelho e fala: "Cara, você é foda, você consegue". Meu Deus, é incrível quantas coisas acontecem quando a gente assume quem a gente é. Então, assim, eu fui muito corajosa e muito cara de pau. Quando eu fui pela primeira vez, já foi assim uma virada de chave de perceber que eu poderia estar lá, que eu poderia pertencer àquele mundo. Sabe quando você vem de um ambiente tão escasso que em alguns momentos da sua vida você para de sonhar? Mas quando eu me enxerguei de verdade de novo e comecei a trabalhar a minha imagem, comecei a assumir a consultoria como de fato uma profissão e decidi ir para Paris estudar moda, tendências e mercado de luxo e viver aquele universo, mergulhar naquele universo, eu falei: todas as mulheres merecem viver isso que eu tô vivendo. Até me emociono, porque é verdade, é muito do meu coração isso, eh, de desejar. Que bonito. Ai, eu vou chorar. Chora, Estômago. chora, é assim mesmo, é disso que a gente gosta, do corte com choro. Muito bem. Não, mas eu tô brincando, gente, mas na verdade isso é muito bonito, né. A Paulina tá falando de um projeto que é importante para ela, que é do coração. Eu sinto muito isso em relação ao vírgula e ontem, Paulina, enquanto você se recupera, deixa eu te contar que eu ministrei uma palestra na Nova Ideia, que você foi convidada, não pôde ir, e eu falei muito sobre isso, eu falei assim: "O que te faz feliz?". Porque o vírgula nasceu disso, o que me faz feliz? Se é isso que me faz feliz, eu quero fazer isso mais vezes. E eu não preciso que alguém me convide para fazer. Eu posso ir lá e criar o meu podcast. E pelo que você está me falando, foi isso que aconteceu. Sim, sim. Não é sobre ostentação, não é sobre dizer: "Ah, eu fui para Paris, eu fui para estar nas marcas de luxo, para comprar uma bolsa de luxo". Não é sobre isso, não é sobre ostentar, é sobre viver essa experiência, é sobre você se permitir estar num ambiente aonde tudo é belo, aonde aquela cidade ela aonde você olha, cada cantinho daquela cidade exala beleza, a arquitetura, as cores, a tudo, tudo é muito inspirador. Então, quando eu estive pela primeira vez, mudou até a forma como eu me vestia, a escolha das peças. Eu já estava numa fase de me vestir melhor, eu já era consultora de imagem, já trabalhava com isso, mas eu ainda não tinha um olhar tão refinado para as minhas escolhas. E estar lá, viver aquela cidade, mergulhar naquela experiência me fez enxergar o belo de uma forma diferente. E eu pude trazer isso para a minha vida, pude aplicar isso nas minhas escolhas. Então eu decidi que outras mulheres também precisavam viver essa experiência para apurar o seu olhar, refinar suas escolhas, perceber a história por trás de cada marca. Então, quando eu escolho adquirir uma marca, é porque eu sei da história daquele designer, de onde ele veio, por que que ele criou aquilo. Eu me conecto emocionalmente com aquela marca. Existe uma alma por trás daquilo tudo. Não é só para ter, para dizer que eu tenho. Então, isso faz muito mais sentido. Para mim, faz muito mais sentido eu adquirir algo conhecendo a história, sabendo o porquê que eu admiro aquela marca, do que só ter
para ter lá uma coleção de bolsas. Para mim, isso não faz sentido algum. Então, nesse momento, eu me conectei com uma brasileira queridíssima, Natália, que mora lá. Uma coincidência ou não, não acredito em Nada é coincidências, coincidência. mas me conectei com ela e ela já atuava na área da moda, como coordenadora de uma escola de moda em Paris, também consultora de imagem. E falei: "Natália, a gente pode fazer isso. Vamos nos unir? Vamos". Ela topou, tão louca quanto eu. E começamos a desenhar esse projeto, desenvolver as ideias, fizemos várias reuniões online. Em 2024, ela veio para São Paulo visitar a família. Eu fui até São Paulo, me encontrei com ela, fizemos a reunião presencial, gravamos alguns vídeos e lançamos o projeto. E ano passado, em maio, fizemos a primeira turma, a primeira imersão. Quem foi comigo são mulheres que já eram minhas clientes, coincidentemente também ou não, pessoas que confiaram naquilo que eu estava oferecendo, naquilo que eu estava desenvolvendo, e foi transformador para elas também, para elas, para os seus negócios, para a forma como elas se veem hoje pertencentes também a esse universo, como elas conseguem como elas se desenvolveram desde que a gente voltou, é algo assim que me enche de orgulho, sabe? Um orgulho assim do que elas conseguiram construir e trazer de referências dessa viagem para desenvolver ainda mais e fazer crescer os seus negócios. Então eu realmente vejo que tem algo muito maior por trás de tudo isso. Não é sobre mim, não é sobre a Natália, não é só um projeto para levar mulheres para viajar juntas, não é isso, sabe? E isso me motiva a continuar. Então, a gente tem aí previsto já uma edição 2? Temos previsto uma edição 2. É possível que aconteça ainda esse ano, final de setembro, começo de outubro. Não vou dar assim uma certeza para isso, mas com certeza maio de 2027, sim. Maio de 2027 nós teremos uma edição com certeza. Então pode ser que exista uma edição aqui e uma em maio? Ou se Sim. acontecer a edição desse ano, a de maio não acontece? Não, se acontecer esse ano também vai acontecer em maio. Então isso. já dá tempo de se planejar. Já dá tempo de se planejar. Caso, de fato, a gente não feche turma para esse ano, o que vai acontecer, sim, são encontros presenciais comigo e com mais uma mentora, para a gente falar sobre etiqueta francesa, história da moda francesa, história do luxo. Esses eventos, esses encontros, para as alunas interessadas, vão acontecer. Que legal. Que legal. Até porque tá tudo conectado, né? Tudo. Absolutamente tudo. A gente está chegando na reta final do episódio, mas eu quero que você traga como uma mensagem, assim, para quem está nos assistindo, né, em relação ao primeiro passo, porque eu acredito, Paulina, que assim como eu, a maioria está no primeiro passo ainda, ou tô errada? Porque assim, ó, tudo bem, eu vejo mulheres lindíssimas vestindo muito bem, mas tenho para mim, posso estar bem enganada, tenho para mim, vozes da minha cabeça, eu tô com mania de trazer esses dados daqui da minha cabeça, que a maioria se inspira em Instagram, TikTok, YouTube. Não que isso não seja legal, até porque nós estamos no Instagram, no TikTok, no YouTube. Estou aqui com uma pessoa que é profissional. Mas é diferente uma pessoa assistir esse episódio e ter insights de uma pessoa que vai contratar o seu serviço e vai fazer aquilo personalizado. Claro. Então, por exemplo, por que eu estou falando isso? Eu tenho algumas noções do que é certo, do que é errado, mas eu tenho muito, muito, muito a aprender e acredito que mesmo que eu aprenda, o teu olhar de quem já estudou, estuda aí há 10 anos, você falou, né? Sim.
de olhar para mim e me direcionar com muito mais assertividade é maior. Exato. Então me fala um pouquinho sobre isso, deixa essa mensagem para quem está começando aí nessa Perfeito. estrada. Eu acho que o primeiro passo é você ter essa humildade de reconhecer. Eu não sei. Uhum. A gente não nasceu sabendo nada. Você é uma excelente comunicadora. Eu tenho a humildade de reconhecer que eu preciso aprender com você. Mas, assim como você está tendo a humildade de reconhecer, Paulina, eu preciso aprender com você. Assim como se eu for assumir um caso de uma advogada, eu não vou saber por onde começar. Sim. Eu preciso do trabalho dela e ela precisa do meu. Para que ela tenha mais sucesso, mais êxito no trabalho dela. Então, o primeiro passo é reconhecer, ok, pode ser que eu já gosto da forma como eu me visto, mas eu sinto às vezes um peso, um fardo. Puxa, ter que me vestir, me arrumar, me produzir todo dia tá cansativo. Eu quero ajuda. Sabe? Então, ok, quem vai me ajudar? Profissional que estudou para isso, para imagem e estilo pessoal. Então, ter esse entendimento faz toda a diferença. O que mais que eu posso dizer para você? Que agora me fugiu aqui a linha de raciocínio. Normal. Aposto que ela olhou lá no retorno, viu Foi. ela lá. Olhei a beleza toda lá, falei, nossa, que mulher. Inclusive ela falou do belo. Gente, a Paulina tá praticamente sem maquiagem, né, Paulina? Ou é Eu uma uso maquiagem. muito pouco E é maquiagem. tudo harmonioso, assim, ó. Então eu acho que tem a ver com isso também, né? Com o mostrar a essência, mostrar a Sim. naturalidade. Sim. Você compreender quem você é, a sua identidade. Então, quando a gente tem essa clareza de quem eu sou, lembrei, você falou muito dessa questão da era digital, da gente se inspirar muito em Instagram, Pinterest, redes sociais de modo geral. E sim, é muito bacana a gente poder ter essas inspirações. Às vezes eu também tô sem ideia e vou lá no Pinterest. Puxa, eu tenho tal peça, com o que eu vou usar? Tô sem ideia. E é bacana a gente Sim. ter inspirações, mas essa inspiração é uma linha muito tênue para você se transformar num personagem Isso. e não se vestir de você mesma. Então, para você se vestir de você mesma, se empoderar da tua beleza, da tua essência, de quem você é, muitas vezes vai precisar desse auxílio, de um direcionamento. É quase uma terapia. Eu Quase uma acho. terapia. Eu acredito, porque olha, a gente precisaria de mais um episódio para eu contar para você como é que eu escolho as minhas roupas. Eu quero saber. Dá um spoiler. Conta aqui pra gente. Tá tudo no Trello. Tá tudo Mulher catalogado no Trello. organizada. Planejamento é tudo nessa vida. Ó, vou falar duas palavras: Trello e rodízio. É assim que eu escolho. Perfeito. Tem que ter um Eu vou começo. te contar, vai que isso aí não vira um aplicativo, ó, e a gente faz uma parceria. Interessante. Vamos anotar essa ideia. Paulina, deixa seu contato para quem quer te acompanhar e também para quem sabe quem quer ir para Paris. Olha, será muito bem-vinda. Então, o meu @ é paulinabac.estilo. Me segue lá nas redes sociais, sempre dou dicas valiosas, preciosas. Sigo muito a minha essência, não é aquele Ctrl+C, Ctrl+V de que tá todo mundo fazendo, todo mundo postando. Eu parei de olhar para o lado, sabe, Vi? De olhar o que a outra... Isso. Porque, claro, é um mercado que tá crescendo muito no Brasil, no mundo. Aqui em Curitiba tem muita consultora de imagem e muitas boas, mas algumas que acabam banalizando a nossa entrega, o nosso trabalho. Então, eu sigo muito a minha essência, aquilo que eu acredito como verdade dentro dessa profissão. Então, te convido a entrar lá no meu perfil e conhecer um pouquinho mais. Muito obrigada por ter vindo, adorei nosso papo. Eu amei divertido, leve e cheio de insights bons. Muito obrigada, viu? Obrigada, Vi, adorei. E você, se ainda não segue o Vírgula nas redes sociais, nós estamos no TikTok, no Instagram com nossos cortes diários e também no YouTube e no Spotify com os nossos episódios semanais. Aguardo você lá e até a próxima, Vírgula.